Pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar aqui o gabarito da prova que vocês fizeram na quinta-feira, certo? E vamos passar por todas as questões. Então vamos lá. Primeira questão mostra um triângulo retângulo, né? Tem indicação ali de que é um ângulo retângulo, de que tem um ângulo reto, né? E apresenta os três lados e pede para calcular seno, cosseno e tangente desse ângulo θ indicado aí, tá? Então é a aplicação direta do conceito, né? As razões trigonométricas são as divisões entre os três lados e a gente só precisava lembrar quais são essas razões, né? Tem aquele mnemônico do SOHCAHTOA que indica quais são as divisões, tá? Então, seno é o cateto oposto 7 dividido pela hipotenusa, que é 25, certo? Cosseno é o cateto adjacente, que é 24, dividido pela hipotenusa, que é 25. E a tangente de θ é o cateto oposto 7, dividido pelo cateto adjacente 24. Eu não pedia para vocês fazerem as divisões, apresentar em formato de fração, para mim já era suficiente, certo? Então, uma questão bastante direta para de aplicação dos conceitos. Questão 2. Eu apresento um triângulo isósceles, né? Esses dois lados aqui medem o mesmo valor, que é 5, e tem esse terceiro lado aqui que mede 6. Tá? Não coloquei unidade, pode ser centímetros, né? Unidade de comprimento, ok? E aí pede para calcular a altura, e esse segmento aqui está indicado como altura. Seria altura, só lembrando que aqui tem um ângulo de 90 graus, que não está indicado, né? Mas está implícito, porque a altura sempre forma 90 graus com a base, ok? Que é o lado que do vértice que liga o lado oposto. Para chamar de altura, tem que fazer 90 graus, tá? Então, como esse triângulo é um triângulo isósceles, ou seja, esses dois lados aqui são iguais, a altura vai dividir o lado oposto em duas metades iguais. Então, além dele ser a altura, ele também é a mediana. E também vai ser a bissetriz aqui, né? Vai dividir esse ângulo em dois ângulos iguais, tá? Beleza? Isso é a mesma coisa que acontece no triângulo equilátero, só que no triângulo equilátero acontece para os três lados. Aqui, para o triângulo isósceles, acontece só para o lado que é o lado diferente, tá? Então, como vai dividir esse lado em duas partes iguais, esse segmento aqui, que é o segmento que vai de B até D, né, o segmento BD, vai valer 3, né? 3 e 3 aqui. Então, a gente forma um triângulo retângulo em que um cateto vale 3, o outro cateto é a altura H e a hipotenusa é 5, né? Se eu olhar para o triângulo da esquerda é a mesma coisa, 3, H e 5. Basta eu aplicar Pitágoras, certo? E aí, aplicando Pitágoras, H ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a hipotenusa, né? Que é 5 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, que é 5 ao quadrado. E aí, isolando o h ao quadrado, né? 25 menos 9 dá 16. Então, h vai ser igual a raiz quadrada de 16. H é igual a 4. E aí, lembrando que quando aparecer um triângulo pitagórico, né? Que é o 3, 4, 5. Se você souber dois desses lados, você sabe o terceiro, né? Então, memorizem sempre, porque esse triângulo aparece muitas vezes, né? Os triângulos de lados inteiros, né? Os triângulos pitagóricos, eles têm. O mais comum deles é o 3, 4, 5, tá? Então, apareceu 3 e 5 ali, já dava para saber imediatamente que era 4 o outro cateto. Questão 3. A gente tem essa figura geométrica aqui, que é um trapézio. O fato dela ser um trapézio não é muito relevante para a gente, mas ela é um trapézio e pede para a gente calcular esse lado aqui, né? Que é o lado BC, certo? O que a gente vai fazer é pegar essa figura e dividir ela em outras duas figuras através desse traço aqui, né? Dessa altura, certo? E essa altura aqui ela tem que ser paralela a esse lado. Então, como aqui a gente tem os ângulos de 90 graus, aqui também vai ter ângulo de 90 graus. Então, como aqui tem ângulo de 90 graus desse lado, né? Esse ângulo aqui também é 90 graus. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? Beleza, como a gente dividiu aqui, esse traço, esse pedacinho aqui vai ser igual a esse pedacinho, vai valer 10, certo? Então, esse lado inteiro, que era 25, vai ficar dividido em duas partes, uma de 10 e o resto de 15. Então, eu indiquei aqui os tamanhos, né? A linha tracejada que a gente fez vai valer 8, porque é o mesmo tamanho desse lado, né?
E aqui o de 25 foi dividido em uma parte 10, que é igual ao de cima, e 15, que é o resto, né? 25 menos 10. Então a gente tem aqui um triângulo retângulo, certo? Em que um cateto vale 8, outro cateto vale 15. Basta aplicar Pitágoras. 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado é igual a BC ao quadrado. Então BC vai ser igual a 17, certo? E essa é a resposta. Questão 4, a gente tem um triângulo retângulo, ok? Ele está apresentado aqui numa posição que pode causar um certo incômodo para vocês, e isso daqui é feito de propósito, justamente para vocês acostumarem, tá? O importante aqui é que o ângulo reto é esse ângulo aqui no vértice C, aqui em cima, tá? Então, se esse daqui é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, BC e AC são os catetos, e aqui embaixo, AB é a hipotenusa, tá? Então, essa é a identificação que era importante, né? AC e BC são os catetos e a B aqui embaixo é a hipotenusa, tá? Então a gente sabe que esse cateto AC vale 4 e a gente sabe que a tangente desse ângulo aqui que está marcado, o ângulo que está no vértice B, vale 2, certo? Então, esse cateto vale 4 e essa tangente aqui vai valer 2. Então, aplicando o conceito de tangente, né, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, o cateto oposto é justamente o segmento AC e o cateto adjacente é esse cateto aqui, que é o CB, BC, né? E essa divisão vai valer 2, né? Como o AC vale 4, então 4 dividido por BC dá 2, logo BC é igual a 4 dividido por 2, né? Invertendo os dois aqui de lugar, BC é 4 dividido por 2, que é 2, tá? Então descobrimos o segundo lado, né? O segundo cateto desse triângulo retângulo, tá? Se a gente sabe dois lados, a gente consegue descobrir o terceiro lado, que é a hipotenusa AB, certo? E por que que isso vai ser importante? Porque o problema pede o seno do vértice, do ângulo do vértice B, tá? E o seno é a relação, né, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, como eu não tenho a hipotenusa, eu calculo antes a hipotenusa, depois aplico o seno para descobrir esse valor, tá? Então, por Pitágoras, 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? 2 foi o que a gente descobriu agora, que é o BC, né? Vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Então, a hipotenusa vai ser a raiz de 20, ou se quiser colocar de maneira mais simplificada, né? Depois de fatorar, né? Porque 20 é 4 vezes 5, né? E a raiz de 4 é 2, né? Fica 2 raiz de 5, certo? Então, qual vai ser o seno de B? O cateto oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 2 raiz de 5, certo? Se eu fatorar, eu vou chegar, vou multiplicar por raiz de 5 embaixo, raiz de 5 em cima, raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo, vai dar 4 raiz de 5 em cima e 10 embaixo. E ainda dá para simplificar mais uma vez, fica 2 raiz de 5 sobre 5, tá? Mas essas simplificações eu não pedi, vocês poderiam apresentar como sendo 4 dividido por raiz de 20, que eu considero. Questão 5 fala que um objeto foi solto a partir de um plano inclinado, né, do alto de um plano inclinado, e esse plano faz um ângulo de 40 graus com a horizontal, tá? Então, a gente vai ter esse triângulo retângulo aí, né, que indica o plano inclinado onde o objeto foi solto, e esse ângulo aqui indicado é o ângulo de 40 graus com a horizontal, né? A horizontal é esse traço aqui, certo? Como a horizontal e a vertical fazem 90 graus, a gente tem um triângulo retângulo, tá? Então tá aqui, esse ângulo com a horizontal é de 40 graus, o objeto foi solto lá em cima, né? Ele vai percorrer um plano de 8 unidades, né? 8 metros aqui está dizendo, né? Vai percorrer um plano de 8 metros, e a altura é indicada aqui por esse lado, né? Por esse cateto, que está representado aí pela letra H, tá? Que no final das contas é o que a gente quer descobrir, né? Determine a altura em relação ao solo ao qual o objeto foi solto, tá? E aí a gente passou as três razões, né? Para vocês decidirem qual seria apropriado usar, certo? Então, nesse caso, em relação ao ângulo de 40 graus,
eu tenho a hipotenusa, né? E quero descobrir o cateto oposto, tá? Então, seno de 40 graus é igual a h dividido por 8, que vai ser aproximadamente 0,64, né? Foi a informação fornecida no enunciado. Logo, resolvendo essa equação aqui, a gente pode inverter, multiplicar, né? 8 vezes 0,64. Então, a altura vai ser aproximadamente 5,12. Aqui, como foi dado em formato decimal, eu esperava que vocês fizessem a conta, certo? Então, h igual a 5,12 metros é a altura que o objeto foi solto. Certo, pessoal? É isso. Muito obrigado e até mais.